A Ele a honra, para Ele a glória, para Ele são devidos os louvores. Deus seja elogio, Deus seja os aplausos, Deus seja exaltado nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados, eu vos saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo também essa localidade, os vizinhos, nossos irmãos, que está conosco aqui, sempre que pode, este culto, este trabalho, que tem se evadido, ecoado aos corações dos vizinhos. E eu acredito que a palavra de Deus, ela tem impactado essa vizinhança. Lá em João, capítulo de número 17, versículo de número 17, ele diz: Pai, santifica na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né, irmão? Que penetra, atravessa entre a alma e o espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração, porque a palavra de Deus liberta, transforma, muda, transforma todo o caráter humano de um ser humano. Glória a Deus. Meus amados, também eu quero agradecer primeiramente a Deus pela essa oportunidade, dessa incumbência, dizer aos irmãos que sou muito carente das orações, pois está sobre meus ombros o peso da responsabilidade de ser hoje o pregador da palavra de Deus. Mas costumo sempre dizer que se Jesus não estiver conosco, irmão Elias não falará nada, amém? Então desde já os irmãos vai orando, é guerra espiritual. A própria Bíblia diz lá no livro de Efésios 6 e 10 que nós temos nos demais irmãos fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para que possa estar firme contra as astúcias ciladas do inimigo, amém? Eu quero ler um texto aqui que estava meditando. Também quero agradecer desde já ao nosso amigo, estimado, meu amigo, irmão. Ele não gosta, mas sempre digo que ele é o meu pai espiritual, nosso irmão José. Esse irmão, homem de Deus, homem de caráter, crente, tenho aprendido muito com esse servo do Senhor. Ele foi uma pessoa, ele é uma pessoa muito inspiradora para a minha vida. Tem me ajudado bastante na minha caminhada, me aconselhado. Hoje, se eu estou nesse culto aqui, primeiramente Deus e o Pai e o Espírito Santo. Mas a quarta pessoa que tem uma grande responsabilidade é esse servo de Deus, que já carreguei muito banco com ele, ali na Igreja Apolo. Também feliz de ver o nosso irmão Paulo, nosso irmão Adilson, meu amigo também, nosso irmão Admilson, Paulo para toda a obra, esse servo de Deus. Enfim, a cada um, os que estão na minha retaguarda, Deus vos recompense a vida de vocês. Amado, eu gostaria de falar no capítulo de número 8 do livro de Mateus. Gostaria de falar sobre um leproso na mão de Jesus. Um leproso na mão de Jesus. Mateus capítulo de número 1 até o verso de número 4 em diante. Nos diz assim, na minha tradução: Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguia. E eis que um leproso, todo se aproximando, o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar-me. Versículo de número 3. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero ficar limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe: e então Jesus, olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer oferta a Moisés, e ordenou para servir de testemunha ao povo. Quantos podem dizer amém? Amém. Uma passagem bastante conhecida da nossa igreja, irmão. E eu
estava meditando nessa mensagem, essa palavra ontem à noite e hoje pela manhã. E quando nós vamos falar acerca de um leproso, nós logo entendemos que para um leproso naquela época do Antigo Testamento, era imposto algumas leis severas para aquele homem. É bem verdade que o livro de Levítico, capítulo de número 13, nos trata acerca das 103 leis do Antigo Testamento. Quando um leproso, ele era identificado por um sacerdote. O homem que era acometado de uma rançanizes, de uma lepra, um sumo sacerdote no Antigo Testamento avaliava esse homem e olhava a sua pele à distância, e olhava que a sua pele estava vermelhada, que estava enrugada. Então o sacerdote entendia que esse homem estava leproso. E quando ele observava que ele estava leproso, automaticamente o sacerdote avisava ao superior sumo sacerdote. E eles faziam um colegiado na época e olhavam o que faziam, o que ia decidir acerca deste homem. Pois todo aquele que era flagrado como leproso, ele era considerado tanto imundo como um homem morto vivo. A Bíblia diz que é o capítulo de número 13 do mesmo livro de Levítico. O sacerdote vai e avalia esse homem. E quando ele entende que a sua pele está avermelhada e enrugada, ele começa agora a dizer que esse homem precisava ser afastado por 7 dias. E 7 dias passava, e depois um sumo sacerdote ia lá, a distância de 5 tiros, ou melhor dizer, 5 ou a 10 metros, a distância de um leproso. Ele dizia, olhava para o leproso e via que o leproso não teve melhora. Esse leproso agora começou a estourar a sua pele começou a embranquecer, a sua pele começou agora a ficar uma pele fina. E aí, automaticamente, o sumo sacerdote entendia que o leproso não poderia circular abertamente sobre a sociedade. Automaticamente, esse leproso ele era rejeitado, ele era isolado, em um isolamento total. A Bíblia diz que o único lugar que esse leproso ele poderia ficar isolado seria nas campinas, nas cavernas, ou também nos altos da Galileia, nos rochedos das campinas, das cavernas, para que ele pudesse fazer o seu tratamento. É bem provável, é bem lembrado que naquela época era uma época de lei rabina, e os rabinos eles não autorizavam e que nenhum leproso pudesse circular por Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que só tinha uma única porta, não existia porta de fundo, não se podia se transitar por Jerusalém. Jerusalém tinha as pessoas selecionadas para andar naquele ambiente. Então automaticamente o leproso, ele se afastava do convívio social, do convívio familiar. Pense eu comigo, irmão José, de que quando aquele leproso, ele foi diagnosticado pelos rabinos, a qual os rabinos naquela época, tanto os rabinos, tanto os fariseus, ou os fariseísmos daquela época, só queria matar aquele homem, só queria distanciá-lo da sua sociedade. É tão bravo, é tão crítico entender isso, que quando um leproso, ele passava com as suas roupas caracterizadas por Jerusalém, e alguém entendia, um rabino ou outro daquela época entendia, que o leproso passasse por aqui, a eles era tão fanático e era tão religioso da época, que eles não conseguiam comprar sequer um ovo, porque ele entendia que o leproso que passou ali deixou rastro de maldição.
deixou rastro ali, e ele não poderia passar porque todo o ambiente estava contaminado. Imagine eu comigo, quando uma criança nascia com Hanseníase, com aquela doença triste que era a lepra, e quando era diagnosticado, ele era arrancado da sua mãe, era arrancado do convívio familiar, era arrancado de amamentar aquele que estava amamentando. A mãe estava amamentando o seu filho, e chegava um sumo sacerdote, e tomava aquela criança e deixava ele em lugar ambiente fechado. Era muito triste para uma mãe saber que não estar com o seu filho, não poder estar dando carinho ao seu filho, e o seu filho está agora escanteado nas cavernas, onde está nos lugares mais longínquos, porque não poderia ter o seu convívio social. Oh glória! A história diz que esse homem aconteceu nas bases norte da Galileia. Ele ficava mais ou menos a quase 9 quilômetros entre a Galileia e a Palestina, em Jerusalém. E uma vez em que o rabi da Galileia, o Rabuni, como era chamado lá na Galileia, resolveu fazer um culto lá nas montanhas. Ele começou a ir fazer missões nos lugares mais rochosos que tinha e mais dificultosos que tinha naquela época, a qual os rabinos daquela época, a qual algum sumo sacerdote, algum sacerdote da área maioral ia simplesmente só para julgar aquele leproso. E como eu disse outrora, os rabinos não tinham remédio para dar àquele leproso. E quando ele chegava lá e via que a sua pele estava branqueada, aí ele aumentava mais o seu isolamento. E dobrava 21 dias. E quando ele estava no estado crítico, ele dizia: agora tem que mandar morrer, tem que matar, tem que apredejá-lo. Não tem como ter um homem desse no convívio social. É uma maldição hereditária. Deus o amaldiçoou. É o que eles pensavam, é o que eles rasuravam no seu coração. Ele não tinha misericórdia. E se aquele leproso, se na época existisse um clínico geral e ele seria reprovado, porque o clínico geral dizia para ele: olha, para você não tem nenhuma possibilidade de sua cura. Se aquele homem fosse para um clínico de pele, um dermatologista, não existiria nenhuma chance para aquele homem se tornar sã. Oh glória! Se aquele homem procurasse um cirurgião plástico, ele também seria rejeitado. E umas vezes em que aquele moço precisava se alimentar, a história diz que ele se caracterizava como se fosse um rabino da época. E ele se cobria com um pano branco e se fachava. Quando ele se fachava para identificar que ele estava no seu ambiente, nas rochas, e automaticamente o sacerdote olhava, e de longe ele era obrigado a dizer: eu sou imundo. Ele era obrigado a dizer isso: eu sou imundo. Ele mesmo se dizia como um sinal de que ele não poderia chegar perto daqueles homens, do sumo sacerdote. E quando ele ia para a cidade, que não conseguiria entrar daquela forma, a história diz que ele se caracterizava como se fosse um rabino da época, como se fosse alguém maioral, e entrava simplesmente para mendigar, ou comprar algo, ou ficar se humilhando para se alimentar, pregar sua comida ali, entrar e voltar para o lugar onde ele estava. Porque se ele fosse fragado como um leproso, a sua sentença, o seu estado de morte já estava certo. O atestado de óbito já estava assinado por aqueles maioral daquela época. Mas eu fico feliz, eu louvo a Deus, porque o rabi, como era conhecido nas sinagogas, rabi significa mestre, Rabone significa mestre do mestre. O rei Jesus resolveu pegar os seus discípulos
e disse: vamos fazer um culto lá no alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer um culto nas cavernas, aonde muitos não entram. Aleluia. Há muitos Glória a Deus. que ficam detidos em sua casa. verdade. Permita-me dizer, irmão José, aqui muitos ficam isolados, enterrando o seu talento. Mas Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Esse ide, ele não é starto, ele não é facultativo, ele é atravessar as fronteiras. É atravessar os limites das nossas próprias forças para ganhar uma alma. Jesus, glória a Deus. Jesus disse lá em Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 19: se eu avisar, e tu não avisar ao ímpio acerca do seu caminho, e aquele ímpio morrer, requererei o sangue dele. Mas se você avisar, se eu te avisar e você avisar, e aquele ímpio morrer na sua maldade, aí você está livre. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E Jesus, quando chega, que passa a Jerusalém, que vai para Galileia, nas margens da Palestina, aonde havia esse homem, a Bíblia diz que quando ele desce do monte, um homem frangindo, sujo, quem sabe fedendo, porque aquela lepra fedia. Alguns historiadores dizem que a quilômetros sentia o odor da carne putrífica. Isso o livro de Jó conta quando Jó teve essa lepra. Mas o que eu acho interessante, amados irmãos, é acerca da lei. Acerca da lei, os fariseísmos, quando nós entendemos sobre acerca da lei, o Jesus era nazireu, ele não poderia tocar no morto. A Bíblia, principalmente lá no Antigo Testamento, fala que o homem não poderia tocar em algo morto e não poderia se aproximar-se de alguém que era leproso. Mas Jesus, no capítulo de número 5, ele disse: eu não vim abolir a lei, Aleluia, eu vim cumprir lá a lei de vocês. Quem lembra do capítulo de número 8 do próprio livro de João, quando aquela mulher apanhada de ato e adultério, e os próprios fariseísmos vai lá interrogar Jesus, e Jesus dá a ele uma grande lição de constituição bíblica, dizendo: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aleluia, Glória a Deus. Quando Jesus chegou, aquele homem, de um gesto muito simples, cheio de amor e compaixão, ele não exigiu de Jesus. Ele simplesmente disse: mestre, se tu queres, se tu podes, que eu fique limpo, é só se tu quiseres, Jesus. Aleluia. É só se tu Deus. quiseres, eu não estou questionando. Aí a Bíblia diz que o Rabi, oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É, Jesus, tu disse mesmo. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, Zé. Eu vou dizer. Aleluia, vou levar para casa dela. Jesus. Oh, meu Deus, eu vou falar. Jesus quer tratar com leproso. Aleluia, glória a Deus. Jesus quer purificar leproso aqui neste trabalho. Glória a Jesus. Ei, cara, e a sorica mandará da gaia, esse assim mandar lá, eu vou. Aleluia. Aleluia. Ele está dizendo: ei, não disfarça não, meu filho, eu quero tratar contigo. Glória a Jesus. Eu tenho um reino Glória a melhor. Deus.
Eu quero tratar Aleluia, contigo na glória a intimidade. Jesus. Eu quero Louvado fazer seja algo Deus. maior do que os teus pensamentos. Glória a Ei, Jesus. coroia dai gosé. Quando Jesus chegou, a coisa mudou para aquele homem. A Bíblia diz que Jesus, que não podia se aproximar-se do leproso, porque dizia que ele violentava a lei rabina. Jesus disse: eu quero. Pegou na mão dele. Ele estava caído, ele estava sujo, ele estava maltrapilho. Jesus tocou, pegou na mão dele, levantou e disse: fica limpo agora. Imaginem, Glória amados a Deus. irmãos, quando Jesus tocou na mão daquele homem, a pele, os tecidos da pele começou agora a dar vida. Começou agora a ficar lindo e aquele homem ficou Glória a Jesus. purificado da sua Glória a lepra. Deus. Aí ele diz: agora vai Aleluia, glória a Deus. e mostra aos sacerdotes. Porque tem sacerdote, Glória a amado, que Jesus. rejeita. Quando alguns estão maltratados, quando alguns estão vivendo em momentos difíceis, dias de desafiadores para a gente. Quando nós estamos em noite cinzenta, escura, aí Deus, Ele sempre vai mandar um samaritano para pegar na mão de levanta. Tem algo novo na tua vida. Eu quero fechar agora essa mensagem e lhe dizer para você, homem, pela essa comunicação, e lhe dizer, independente do teu estado emocional, independente do teu estado espiritual, independente do teu estado de lepra que tu estás, Jesus, Ele te ama, Ele te ama, Glória a Ele te Deus. ama. Aleluia, glória a Deus. Couvadai. Ele tem libertação na tua casa, Ele tem libertação na tua família, Glória a Deus. Ele tem libertação no meio da tua parentela, Oh, porque a Bíblia glória. diz lá em João, capítulo de número 10, versículo de número 9, ele diz: eu sou a porta, que entrar, entrará, sairá e achará Aleluia, pastagem. glória a Deus. Ele tem porta nessa noite. Ele tem alegria para tua Aleluia, alma, homem. glória a Larga Jesus. esta droga. Verdade. Larga este vício. Vem para Jesus. Jesus, Provérbio glória a 14:12. Há caminho para um homem que parece ser perfeito, mas são caminhos tortuosos que faz te levar à morte. Glória Eu vou a encerrar Jesus. em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5, fala de um personagem chamado o apóstolo Pedro. Herodes, daquela época do reinado de Herodes, ele prende alguns da igreja para o maltratar. O segundo mártir dele se chama Tiago. Tiago já está decapitado a sua cabeça. O próximo da vez agora é o apóstolo Pedro. Aí, quando acontecia uma festa do pão asmo, Herodes não queria apresentá-lo para não ter problema para aquele povo. E quando passasse aquela festividade, o apóstolo Pedro seria o terceiro mártir a ser marcado no cristianismo. Aí coloca ele entre quatro escoltas de 4 soldados. Matematicamente daria 16 homens para segurar um único homem só. Interessante que colocam 16 homens. Dentro desses 16 homens, prepara 2 cadeias e 2 portas. Pior do que o cotel, pior do que uma cadeia máxima. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que lá no livro de Mateus, capítulo de número 16, Jesus dizendo a Pedro, a Cefra: Pedro, tu és
Pedro, pedra, e em ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia diz que Pedro estava agarrado como sentinela aos punhos. Sentinela é aquele homem que diz, olha, ele não vai dormir não deixa ele dormir. Não deixa para que ele não possa fugir. A Bíblia diz que quando os sentinelas estavam agarrados com os punhos, com as algemas, não era na parede não, era agarrado um no outro aqui, ó, guardando ele. A Bíblia diz que de repente veio um anjo, tocou os pulsos, as cadeias e as correntes caíram, e Pedro saiu abraçado com o próprio Deus em forma teofânica. Aí eu me entendi, porque Deus disse, calça os pés, cuidado, veste a tua capa, porque aqui está frio, amor. E diz, vem. A Bíblia diz que Deus, o mesmo Deus, passeou, atravessou aquelas grades e deu livramento ao apóstolo Pedro. Eu vou encerrar agora e dizer que tem livramento da parte de Deus aqui neste trabalho. Tem livramento de Deus para a tua vida, homem. É só tu dar um passo só, e Deus fará com que se cumpre na tua vida. Glória e que a Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmão? Nosso dirigente ele pede para a gente fazer o convite, e vou reforçar aqui, né?